Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 23, sexta-feira, né? Vamos lá. Eu acho que hoje nós terminamos esse conteúdo da unidade 1, página 269. Ele está falando aí agora, pessoal. Então, nós vimos lá a organização, né? Do corpo humano, que são células, tecidos. O conjunto de células forma os tecidos, o conjunto de tecidos forma os órgãos e o conjunto de órgãos forma o sistema. Os sistemas dão origem ao corpo humano, né? Aí vimos as estruturas das células, né? Membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. Agora nós vamos ver aí, pessoal, os diferentes tipos de células que existem no corpo humano, tá? Algumas pessoas podem até pensar que as células são todas iguais, mas não são, tá? As células não são todas iguais. Elas são diferentes na forma, na composição, na função, tá? Tem vários tipos aí de células, tá? E todas elas são diferentes em alguma coisa. Vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. Diferentes tipos de células do corpo humano. As células que constituem nosso corpo não são todas iguais. Elas apresentam diferentes formas e composição e estão associadas a funções específicas que desenvolvem no organismo. Assim, as células que formam o tecido epitelial da camada mais externa da pele são bem unidas e achatadas para proteger o corpo da entrada de micro-organismos e partículas. As células musculares são alongadas e com capacidade de contração e, consequentemente, relaxamento, auxiliando no movimento do corpo. Os glóbulos vermelhos do sangue apresentam um pigmento denominado hemoglobina, que lhes confere a cor vermelha e tem como função principal o transporte de gás oxigênio aos tecidos do corpo. As células do tecido nervoso são capazes de captar e transmitir os impulsos nervosos para o comando das funções do organismo. As células do tecido adiposo têm capacidade de reservar gordura e assim por diante. Observe alguns exemplos de células do corpo humano na imagem a seguir. Então vamos lá. 270. Células do corpo. Então tem aí vários tipos de célula, pessoal. Lá no laboratório da escola eu tenho lâminas com cada tipo dessas células. Olha lá, nós temos lá, ó, células ósseas, lá embaixo, pessoal, começando lá embaixo, à esquerda. Células ósseas, tá? Vai formar o quê? Os ossos. Células nervosas, que vão dar origem aos nervos, né? Células adiposas, que são as células que formam a gordura. Células cartilaginosas, que são células que vão formar as cartilagens. Células derme, que é o que vai formar a pele. Células musculares, que são as que formam os músculos. Epiteliais, que vão formar a parte mais externa da pele, que é o epitélio, né? E as células sanguíneas, que estão ali dentro dos músculos, tá? Então, nós temos aí, pessoal, vários tipos de células. Então, o conjunto de cada célula dessa daí, né? Uma certa quantidade, um conjunto dessas células, vamos supor lá, o conjunto de células adiposas. Elas vão formar a gordura em determinada região do seu corpo, tá? As células nervosas são as células que vão formar os nervos, né? As células nervosas, elas estão relacionadas ao cérebro, ao sistema cerebral, né?
tá? Também. Então, vamos ver lá a estrutura da célula vegetal. Então, nós temos, pessoal, a célula animal e a célula vegetal. Nós falamos agora em as células do corpo humano, né? Ou seja, células animais, célula animal. Agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre a célula vegetal. O que a célula vegetal tem de diferente? Ela vai possuir membrana plasmática, núcleo, parede celular, citoplasma, né? É uma célula vegetal, possui tudo isso, mas ela possui também o cloroplasto, que a célula animal não possui, tá? Então vamos ver lá. A célula vegetal, assim como animal, tem uma organização básica, ou seja, é formada por membranas, citoplasma e núcleo. Porém, a célula vegetal apresenta, além da membrana plasmática, a parede celulósica, ou seja, da celulose, né? Essa estrutura é formada principalmente por microfibras de celulose que oferecem maior resistência e proteção contra a entrada de água e de invasores indesejáveis da planta, como alguns micro-organismos que causam doença nos vegetais. Então, nós temos ali, ó, a membrana plasmática, que tem a mesma função. Aqui é o esquema da célula vegetal, mas essa membrana plasmática tem a mesma função da membrana plasmática da célula animal, né? Vai fazer as trocas. O núcleo, a parede celular e o citoplasma, tá? Ele está dizendo aí, ó, célula da epiderme da cebola visualizada ao microscópio de luz. Aquela pelezinha, se vocês pegarem a cebola, ela tem uma pelezinha bem fininha. A gente pega aquela pelezinha ali, coloca numa lâmina, põe no microscópio e a gente vê exatamente essas partes aqui da célula, tá? As células vegetais apresentam algumas organelas comuns em células animais, como os retículos endoplasmáticos, mitocôndrias, o complexo golgiense e os ribossomos. Porém, diferentemente da célula animal, nos vegetais encontram-se os cloroplastos, organelas de cor verde, resultantes da presença de um pigmento chamado clorofila. Então, esses cloroplastos é o que dá, né? É o que forma esse pigmento, tá? Que é a clorofila, que vai dar cor verde aos vegetais. A clorofila é um componente importante na realização de processos de fotossíntese. Por meio desse processo, na presença da luz, a célula elabora a matéria orgânica que lhe servirá de fonte de energia, conforme você estudará mais adiante. As células vegetais não têm centríolos e lisossomos, duas estruturas presentes na célula animal. Os vacúolos osmóticos ou vacúolos de armazenamento são comuns em células vegetais e correspondem a um espaço interno que acumula água, entre outras substâncias. As células animais também apresentam vacúolos, caso dos vacúolos digestivos intracelulares e dos vacúolos que armazenam gordura nas células do tecido adiposo. Tá? Lá na página 271, tem lá um esquema bem mais elaborado de uma célula vegetal. Vocês podem observar aí que é praticamente tem quase que todas as organelas da célula animal, tá? Aí nós temos lá, ó, citoplasma, vacúolo, poro da membrana, ribossomos, núcleo, nucleolo, membrana nuclear, mitocôndrias, retículo endoplasmático, cloroplasto, membrana celular, parede celular, complexo golgiense e peroxômio.
Esse peroxoma é uma organela que está presente em células animais e vegetais, tá? Nos dois. Nos vegetais, ela vai fazer o processo de germinativo da planta. Da planta vai germinar, né? Aí também está falando aí, pessoal, sobre a fotossíntese, né? Que é um processo que vocês já conhecem, né? Que é o processo de respiração, na realidade, né? O processo de respiração das plantas é chamado de fotossíntese. Mas vamos ver aí o que ele está falando, ó. A fotossíntese é um processo realizado por organismos clorofilados, seres vivos que apresentam um pigmento verde chamado clorofila, como as plantas, as algas e as cianobactérias. Vamos estudar de forma simplificada a fotossíntese realizada pelas plantas. Na presença da luz no interior dos cloroplastos, né, organelas com um pigmento verde chamado clorofila, são produzidas substâncias orgânicas, geralmente a glicose, um tipo de açúcar, né, que servem de fonte de energia para a planta. Para realizar a fotossíntese, as plantas utilizam parte do gás carbônico do ar e a água que absorvem do solo por meio de suas raízes. Durante o processo da fotossíntese, as plantas produzem substâncias orgânicas e liberam gás oxigênio para o meio. Então tem um esquema ali, né, pessoal? Tem ali, ó. Você tem uma planta ali, tá? Você tem uma planta. Essa planta recebe a luz do sol, né? As paredes da planta que tem clorofila, que estão nas folhas aí, né? Captam a luz do sol. Então, as folhas, né? Captam a luz do sol. O gás carbônico penetra nessas folhas. As raízes absorvem a água, sais minerais do solo e os distribuem para toda a planta, tá? Nas folhas e em outras partes da planta, onde há clorofila, ocorre a fotossíntese, por meio da qual as plantas sintetizam substâncias orgânicas, né? Como o oxigênio, né? O2 ali, oxigênio. A planta libera o gás carbônico e dióxido de carbono, tá? Então, esse é o processo, né, da fotossíntese, bem simplificado. Vocês já viram isso o ano passado, né, no 5º ano em ciências, vocês estudaram bem a fotossíntese, né? Além da fotossíntese, pessoal, as plantas também respiram, ou seja, absorvem o oxigênio do ar, né? E eliminam o gás carbônico, tá? Continuando aí, então, página 272, pessoal. Classificação das células. Células procarióticas e células eucarióticas. Então, nós temos aí, pessoal, esses dois tipos de células, né? Procarióticas e eucarióticas. Vamos ver aí o que ele está falando sobre cada uma dessas células aí, tá? Dependendo da estrutura que as células apresentam, elas podem ser classificadas em dois tipos principais: as procarióticas ou procarióticas e as eucarióticas. Esses dois tipos de células contêm três componentes básicos. Tanto as células procarióticas quanto as eucarióticas têm esses três componentes básicos, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Então, lembrando que a membrana plasmática dessas células fazem o quê? É o que está em volta, né? É o que envolve a célula, não deixa que ela se espalhe. Está lá envolvendo, está segurando todo o citoplasma dessa célula. Citoplasma é o quê? É essa parte, logo após a membrana plasmática, que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Citoplasma. E o material genético, que é o quê? Que é o que está no núcleo. O núcleo é o portador do material genético.
tá? Você estudou a estrutura da célula dos animais e dos vegetais e observou que, nessas células, o material genético fica individualizado dentro do núcleo protegido pela membrana nuclear, carioteca, ou seja, essa membrana nuclear aí que ele está falando é o núcleo, né? No citoplasma, há um número razoável de organelas com estruturas e funções variadas e bem definidas. Lembrem, pessoal, lá no citoplasma eu fui mostrando para vocês cada uma das organelas, ribossomos, lisossomos, né? Complexo golgieniense, isso são essas organelas que ele está falando, tá? Então, organelas com estruturas e funções variadas e bem definidas. Essas células são classificadas como eucarióticas, tá? Além das células animais e vegetais, também são eucarióticas as células dos fungos, algas e dos protozoários. Os seres vivos formados por esse tipo de células são chamados de eucariontes. Então, as células eucarióticas são aquelas que têm todas essas organelas lá no citoplasma, organizadinho, certinho, tudo lá no citoplasma. Nas células procarióticas não há núcleo organizado, não tem essa organização, pessoal. Ou seja, não existe a membrana nuclear, a carioteca, tá? Em consequência desse fato, o material genético fica espalhado pelo citoplasma. Então, entendam bem, a membrana, as células eucarióticas, ela possui um núcleo. Esse material genético, o material genético, ele está dentro desse núcleo, todo organizado no núcleo. As células procarióticas, o material genético, ele está todo espalhado pelo citoplasma, não tem organização. Essas são as procarióticas. Essas células são bem simples quando comparadas às células eucarióticas, pois não têm variedades de organelas e outras estruturas comuns às células eucarióticas. As únicas organelas encontradas nas células procarióticas são os ribossomos, que são organelas que sintetizam proteínas, a parede celular presente na maioria das células procarióticas e a membrana plasmática protegem a célula e realizam as trocas de substâncias com o meio externo. É dessa forma que a célula eucariótica absorve nutrientes e elimina as suas excretas. Esse tipo de célula forma o organismo de seres do reino Monera, representado por bactérias e cianobactérias, algas unicelulares, também conhecidas como algas azuis ou cianofícias. Esses seres unicelulares são chamados de procariontes, tá? Então tem aí, ó, o esquema da estrutura celular de uma bactéria flagelada. O que significa isso, flagelada? Ela tem flagelo. Flagelos são esse rabinho aí que ela tem, essa caudazinha. Através desse flagelo que ela vai caminhar, tá? Faz a locomoção, né? Micro-organismo procarionte que se locomove por meio de movimentos do flagelo, tá? Então aí está representado aí uma célula procariótica. Nessa página 273 seria o que eu falei para vocês, seria uma aula prática, né? Com a pelezinha da cebola, mas como não temos, nós temos aí então agora, pessoal, atividades da página 274 até a página 278, tá? Essas atividades aí vocês vão fazer, podem começar agora, porque ainda tem um pouquinho aí, mais uns 15 minutinhos de aula aí, vocês comecem a fazer essa atividade. Na próxima aula nossa, que vai ser segunda-feira, eu vou corrigir. Isso quer dizer que vocês têm que enviar essas atividades para mim até domingo, tá? Até domingo,
Vamos colocar um horário aí, domingo até às 8 da noite. Então, até às 20 horas, tá? Coloca aí, enviar atividade. Enviar. Marquem aí, até domingo. Então, domingo vai ser hoje é 23, 24, dia 25. Até 25/10, domingo. Enviar até 25/10, domingo. Até às 20 horas. Então, vocês vão começar a fazer agora, tá? Vocês vão ter agora 10 minutos de aula, vão continuar aí. Comecem a fazer. Vocês têm até domingo, 8 horas, para poder enviar essas atividades, que na segunda-feira eu vou corrigir, dia 26, tá? Segunda-feira, corrigirei. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus, bom final de semana para vocês. Não esqueçam de enviar essas atividades.